uma derivação do próprio cinema que trabalha com o estranho, o monstruoso, a ameaça e principalmente a pulsão de morte. Todo filme que insere elementos que coloquem em risco a vida de personagens e esses elementos vêm de alguma característica monstruosa, ameaçadora, que quebre a linha natural do que a gente entende como realidade, isso poderia ser configurado como filme de terror. É importante frisar que não significa que sejam elementos sobrenaturais, e sim que rompam com uma linha natural das coisas. Meu amigo, vou te contar uma coisa. Esse mangue aqui é muito perigoso. Cinema de terror. Cinema de terror, para mim, é um dos gêneros mais difíceis e lindos que existe, porque é algo muito bonito da arte, você fazer as pessoas sentirem medo de alguma coisa que é totalmente segura. Ou seja, quando você assiste um filme, você está em um ambiente seguro, você está no cinema, você está na sua casa. Muitas vezes você está vendo um filme sobre coisas que não existem, como lobisomem, fantasma, e você sente medo. Então acho que isso talvez seja o ápice da arte, que é você mexer com uma emoção de maneira indiscutível com alguém. Você já quis matar alguém? Tipo, de verdade? Então, o gênero de terror, para mim, é um dos gêneros que promovem mais essa relação com o espectador, talvez até por conta da catarse. Eu acho que talvez a imersão do espectador nos filmes de terror, no ponto de vista emocional, ela seja mais intensa do que em outros gêneros. Porque o terror, então, ele propõe uma experiência que transcende o próprio entretenimento, justamente porque ele promove essa imersão, ele te joga para dentro da tela. Então eu acho que quando você se dispõe a fazer um filme de terror, você tem que pensar nisso, você tem que pensar nessa catarse, você tem que pensar nessa imersão. Eu sempre gostei de cinema fantástico, sempre. Assisti todos os filmes que eu pude na minha infância e adolescência. E sempre teve uma coisa que me incomodou muito. Eu nunca vi um filme fantástico com as pessoas parecidas com as pessoas que eu via na rua. Então, sempre é Nova York. Sempre são americanos. Tudo que acontece de legal nesse mundo é em Nova York. O meteoro vai cair, é em Nova York. Godzilla vai atacar, é em Nova York. Alienígenas, Nova York. Então isso sempre foi uma motivação para mim, fazer cinema fantástico, com heróis, com monstros, com coisas bacanas, no Brasil, na periferia, no interior. Eu acho que o que mais caracteriza o cinema de terror no Brasil é algo muito óbvio, que é o fato de ser no Brasil. Pode parecer bobo, mas na verdade é o que define muito do melhor do nosso cinema de terror. Nenhum país no mundo teria uma figura como José Mojica Marins para criar o Zé do Caixão. São filmes que são muito diferentes, né? Que têm as suas particularidades e que ao mesmo tempo também não tem tantas características em comum com os outros filmes que são mais tradicionais do Brasil, como, por exemplo, os dramas e os filmes ligados às questões do subúrbio, enfim. E o cinema de terror no Brasil, ele se vale das nossas contradições, dos nossos constrangimentos históricos, da nossa vivência e experiência num país subdesenvolvido, de terceiro mundo. Isso define bastante o que é o terror aqui, faz com que ele seja diferente do mundo todo, mesmo quando tenta emular um cinema estrangeiro, preponderantemente o americano, mas nem sempre. Mesmo quando ele tenta fazer isso, ele ainda está preso a essa brasilidade, seja pela língua, que seria a relação mais imediata, quanto pela própria experiência social, física e geográfica que um filme de terror feito no Brasil tem.
Imagina que eu lancei o Mangue Negro, foi em 2008. Eu filmei o Mangue Negro de 2005 a 2008. Aquele ano foi um ano considerado o maior ano do cinema do terror até então, porque teve 4 filmes. Foi quando Mojica lançou o Encarnação do Demônio. Eu lancei o Mangue Negro, teve um filme independente também muito pequeno chamado Capital dos Mortos. Teve mais um, rapaz, eu lembro que era 4, mas eu não consigo lembrar qual foi. Eu não lembro se era o Fim da Picada ou Porto dos Mortos, mas tinha mais um, mas eu lembro que o número era 4 filmes. E saiu algumas matérias falando isso. Olha, nunca se produziu 4 filmes de terror no mesmo ano no Brasil. Talvez a gente não detectasse isso em 2008. O que parecia ficar de 2008 era o fato de um filme do Mojica estar sendo lançado nos cinemas, depois de muitos anos em que ele não filmava. Só que olhando em retrospecto, né, mais de 10 anos depois, a gente percebe que teve o Rodrigo Aragão, que teve o Capital dos Mortos, outros filmes apareceram mais ou menos na mesma época, um pouco depois. Então a gente começa a ver cenas de horror aparecendo em estados brasileiros, a princípio desconectados, mas alguma coisa acontecendo. Houve uma grande mudança nesses 10 anos, sim. E houve uma grande mudança em toda a estrutura, tanto de imprensa quanto das produtoras. Quando eu lancei o Mangue Negro, sempre que eu falava que eu estava fazendo filme de terror, eu ouvia 95% a mesma frase, que é: no Brasil não se faz filme de terror. Isso é uma coisa... Não se faz filme de terror aqui, você não pode estar fazendo isso porque não se faz. Hoje isso eu já não escuto mais, graças a Deus, né? E me impressiona muito que algumas pessoas acham que terror é um gênero fácil ou um gênero menor, né? Eu acho que é justamente o contrário, é um gênero extremamente nobre e difícil. Nós precisamos ser tudo, né? Esse eu acho que é o grande perfil do cineasta independente brasileiro. Nós somos obrigados a ser tudo. Somos obrigados a ser, né, diretores, roteiristas, produtores, diretores de arte, editores, né? A gente tem que entender de todo o processo e tem que correr atrás. Então a gente gravava nos finais de semana. Por que finais de semana? Porque era o único dia que todo mundo podia gravar. E eu conseguia gravar no final de semana e montar durante a semana, porque infelizmente toda a equipe, né, trabalhava, estudava, então todos tinham outros compromissos, que eu acho que é uma questão de se fazer cinema independente no Brasil, né? São pouquíssimos os casos de cineastas e equipe que podem trabalhar exclusivamente com isso, que podem se dedicar como uma equipe profissional se dedica de fato. É difícil, é muito difícil. Eu acredito, acima de tudo, que o cinema é uma indústria. Eu não tenho muito esse romantismo. É óbvio que é arte, né? Você reúne todas as artes ali. É óbvio que tem muito trabalho, muita criatividade, mas é uma coisa extremamente cara. É muito caro. Mesmo quando você faz um filme barato, filme de baixíssimo orçamento, é muito caro. Fazer cinema de terror no Brasil é uma pica imensa. Você vai se fuder. Você vai se fuder, não tem jeito. Mas é muito prazeroso, é muito bacana. Quando dá certo, é muito legal, o processo é muito cansativo, mas é muito bom. Não existe nenhum set mais legal que o set cheirando a groselha e chocolate, sabe? Banho de sangue, você ri o tempo todo no set, você se lasca, você literalmente trabalha pra caramba, se fode, mas você se fode rindo. Eu acho que uma das coisas que mais me dão esperança, apesar de todas as dificuldades em relação ao cinema de gênero brasileiro, é justamente a diversidade
da produção nacional. Ou seja, historicamente tivemos uma produção ínfima, muito pequena, quase inexistente, salvo Mojica, de uma diversidade de estilos muito grande. Então, assim, você tem desde filmes com Boas Maneiras, que é meio musical, até Animal Cordial, que é uma coisa meio Tarantino, social, é o Mal Nosso, aquela coisa séria, mas ao mesmo tempo meio espiritual, né? Então você tem essa diversidade. Isto mostra como o nosso solo é fértil para esse gênero e todo o potencial que o cinema brasileiro tem para produzir não só o cinema de terror, como o cinema fantástico. Todos esses realizadores, eles têm filmes que são muito únicos, que você não encontra similares. Eles fazem um cinema muito singular, muito único. Fazem um tipo de cinema que é muito ligado à brasilidade, mas também tem uma universalidade que pode funcionar no mundo todo. E isso vem dessa herança nostálgica, ou talvez muito vinculada a uma vivência de consumidor de horror que outras gerações não tiveram dessa forma. Aqui no Brasil, eu acho que como cada um faz da sua forma, né, ele é muito diverso, talvez como o próprio país é diverso. Então eu acho que cada autor, ele dá um pouco da sua própria característica individual e traz um pouco das suas questões pessoais, das suas referências e talvez até de questões regionais, que eu acho isso muito interessante. Eu acho que a regionalidade do cinema de horror brasileiro, ela vai ser muito de geografia. As paisagens que a gente vai ver nos filmes do Rodrigo são bem diferentes dos ambientes que a gente vê nos filmes do Peter Baestorff, da urbanidade dos filmes do Paulo Biscaia, uma certa caricatura, né, da urbanidade nos filmes do Paulo, até São Paulo do Marco Dutra e da Juliana, que é diferente da São Paulo da Gabriela. A gente vai encontrar uma geografia muito distinta e eu acho que a geografia, ela pauta muito do sentimento dos personagens. O ambiente onde eles transitam define muito um mal-estar e um desconforto que a gente encontra nesses filmes. Uma certa má localização histórica do indivíduo, então esses personagens eles não sabem muito bem como se comportar no Brasil do século XXI. Então eu não diria que existe, por exemplo, um cinema catarinense de horror, mas existe uma geografia catarinense que influi nos filmes de horror feitos lá. E às vezes de diretores diferentes, que vai influir de maneiras diferentes. Se dá para encontrar um ponto em comum entre todos, é esse mal-estar, é essa falta de lugar dentro de uma sociedade doente. Esse mal-estar ele está aflorando mais e com isso a violência aflora mais, né? O monstro aparece mais, né? O monstro no sentido alegórico do cinema de horror. E isso vai conduzir os filmes, eu acho que isso vai ligar todos eles, sendo que a nuance vai estar na geografia de cada um. Nós temos condição de fazer cinema no interior do Brasil, no interior de Minas Gerais, né, em uma cidade que não tem tanto costume de fazer produções audiovisuais com perfil artístico, com perfil cinematográfico. Só que, por conta do sotaque dos atores, ele define muito a regionalidade do nosso filme. E isso gerou muito preconceito, infelizmente, em várias exibições, né, principalmente nas capitais. Agora, quando você assiste um filme de terror, um filme de suspense, em que aquela história podia ocorrer em qualquer lugar do mundo, e o ator, né, o personagem, ele fala com um sotaque diferente do que você está acostumado a ver, a ouvir num filme nacional de suspense, de terror ou de drama, ou numa novela, o pessoal se incomoda. E acaba que uma cena que teria como objetivo até provocar uma catarse, aquele ruído faz ele despertar, né? E em alguns momentos faz ele até rir, né? Isso quando o filme é visto em outra cidade. O filme é regionalista? De certa forma sim, né? Por vários motivos. A gente gosta que ele seja, mas isso gerou problemas, inclusive, até para a própria distribuição dele, né? Foi a muitas custas que nós conseguimos uma distribuição que foi, inclusive, internacional. Canta sua aldeia e cantará o mundo. Eu acho que a maneira de você ser mais original é ser o mais regionalista possível. Então tem várias coisas que estão nos meus filmes que
foram reais na minha infância, né? Eu cresci numa aldeia de pescadores. Uma aldeia de pescadores que era um lugar muito bonito na minha infância. Eu tomei muito banho no mangue, eu vivi isso. Foi uma infância muito boa. O Mangue Negro é um filme feito com câmeras péssimas, é um filme 720x480, é um filme muito pequeno, a resolução é pequena. Mas infelizmente, todos os lugares que eu filmei foram destruídos. Os locais foram desmatados. Hoje, se eu quiser te levar em algum daqueles lugares, a gente não vai conseguir ir. Acabou. Então o filme, se tinha essa questão de alerta, ele não funcionou. É uma pena que é um filme que não tem uma resolução tão boa, mas é o que ficou daqueles lugares, é esse filme. Toda arte, ela é política, mesmo quando tenta não ser ou não quer ser. Então, partindo dessa premissa, todo cinema de horror vai ter elementos políticos, né? E quando a gente fala disso, a gente não está dizendo só da política de gabinete, mas da política das relações, a política dos afetos, das diferenças, do poder. No caso do Brasil, alguns filmes vão entrar mais diretamente nas questões brasileiras, desde questões sociais e econômicas até questões preponderantemente políticas e até de gabinete. Então a gente vai ter esses filmes que vão lidar mais diretamente com questões políticas e outros que vão ter suas questões inseridas dentro de uma narrativa alegórica. Um filme de terror, quando ele faz uma crítica social, ele acaba provocando a catarse, né? E divertindo ao mesmo tempo, né? Porque provoca o medo, o susto. E as questões que são colocadas para reflexão, elas vêm quase que de forma inconsciente. Porque quando você está muito consciente daquilo que o filme quer te passar, acaba sendo muito didático. E o filme de terror, eu acho que não trabalha com didatismo. O filme de terror, ele trabalha com a emoção. O mercado brasileiro ainda é muito difícil, porque nunca existe uma desconfiança do público por não conhecer esse tipo de filme, porque na verdade estamos produzindo isso há pouquíssimo tempo. Outra que o sistema de distribuição do Brasil é uma piada de mau gosto, né? Eu acho que o problema de distribuição do horror no Brasil, ele não se restringe ao horror. Então a gente acaba falando de uma coisa muito maior. O problema no Brasil hoje é que os filmes independentes, ou que não têm uma grande empresa por trás, eles têm uma dificuldade enorme de ocupação de sala. Porque qual que é o mercado de distribuição em cinema brasileiro? É o mercado de 30% das salas de cinema, que é o que as salas são obrigadas a cumprir, que é a chamada cota de tela. E pensar quantos filmes nacionais são produzidos e quantos grandes filmes são produzidos vinculados às grandes produtoras. Disputar por esse mercado é muito complicado. Alguns conseguem, né? Alguns cineastas conseguem. A distribuição aqui é quase impossível você ter lucro no sistema que hoje é a distribuição brasileira, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que mudou nesses últimos poucos anos, nesses últimos 2 anos, é talvez as produtoras, as distribuidoras estão levando um pouco mais a sério o cinema de gênero. Então, as comissões já estão lidando melhor com isso, o público já está entendendo mais que é possível ter um cinema de horror de qualidade no Brasil, como sempre houve, com altos e baixos, e o entendimento, né, uma certa compreensão de que o horror é um gênero que é uma experiência como nenhuma outra. A gente está o tempo todo consumindo cinema de horror, né? Se a gente for num cinema agora, vai ter algum filme de terror passando de alguma parte do mundo, em geral os Estados Unidos. Quanto mais o cinema brasileiro entrar nesses nichos, quanto mais se falar dos filmes com podcasts, documentários, entrevistas, colunas, ensaios, pesquisas acadêmicas, quanto mais o horror brasileiro ele tomar espaço no imaginário, mais ele vai ser bem aceito e bem
visto, discutido, né? O que é importante é entender que nem todo filme brasileiro de horror é bom, mas é preciso que ele exista. E é preciso que a gente veja os filmes para poder também entender o que nos interessa, né? Mas é importante que ele exista para que o público absorva essa nova configuração do gênero no país. Então eu acho que quanto mais se pensa e se fala do cinema de horror no Brasil em todos os meios possíveis, mais ele vai aparecer, mais ele vai ganhando legitimidade e eu acho que naturalmente mais gente vai querer fazer, os filmes vão ficando cada vez mais interessantes. Talvez o terror nos últimos anos tenha sido o que mais tenha ganhado força, talvez pela própria galera que tem produzido, que tem conseguido fazer uns trabalhos muito legais. Mas tem todo um aspecto histórico de formação, de falta de incentivo. Se a gente não tem acesso, né, cara, se eu cresci a vida inteira tendo acesso só aos filmes de Hollywood no cinema e na TV, né? Se o próprio brasileiro tem preconceito com os filmes nacionais, imagina o pessoal que mora numa cidade interior com o próprio filme produzido aqui. Eu acho que é um processo longo que só a quantidade de filmes e a qualidade deles que vai poder quebrar, só que a gente vê que isso tá cada vez mais complicado porque, por exemplo, a gente está passando por um momento agora que a gente tinha um momento de grande produção, né, de mercado, e que as pessoas tinham condição de ter acesso a esses filmes, e agora a gente indo para esse momento talvez de recessão do cinema nacional novamente, eu não sei. No âmbito do cinema nacional, eu não sei como vão ser os próximos anos. Acho que como artista, isso, todo artista tem que falar do que ele sente, né, do que ele vê. Eu acho que talvez o meu grande motivador de fazer cinema fantástico é que o cinema fantástico, a fábula, ela é uma ótima maneira de fazer as pessoas pensarem na realidade. Então não é só um entretenimento pelo entretenimento, tem alguma coisa ali, né? Um envelope com conteúdo. Essa crítica, por exemplo, da política que tem nas Fábulas Negras, o Monte do Esgoto, as minhas críticas ecológicas, eu acho que acontece a coisa mais terrível que poderia acontecer com alguém que escreve ficção, que é a realidade está muito pior do que eu pensei, do que eu coloquei nos meus filmes. A realidade superou, está difícil fazer filmes de terror no Brasil porque o ódio é muito maior, porque a destruição do sistema é muito maior, a demonização de tudo que é bonito. Então eu acho que tem esse envelope sim, e eu acredito nos meus novos trabalhos, na verdade eu estou até diminuindo um pouco essa questão da reclamação e fazendo algo um pouco diferente, que estou tentando ser mais positivo nos filmes, porque não existe um alerta que as pessoas já não saibam. Todo mundo está sabendo o que está acontecendo e as pessoas não se importam. Então eu estou achando que às vezes é mais legal você passar uma mensagem de heroísmo, uma mensagem, um final mais positivo. Talvez esse momento sombrio que a gente vive seja mais interessante, fazer o povo respirar um pouco de fantasia, né? É isso. Bem, fiquem com Deus. Ah, e também comigo.